joinha, tudo beleza? Como vocês passaram o final de semana? Curtiram o final de semana de calor? Gente, vamos começar então mais uma aulinha de história. E olha só, eu estou vermelha porque é reflexo da camiseta, tá? Não é porque nós estávamos jogando futebol, né? Falando nisso, quem aí assistiu a nossa partida de futebol, hein? Ai, senhor! Jogamos super bem o nosso time, né? O time da miopia. Vocês perceberam que todas as professoras do time, quase todas, usa óculos, gente. A única que não usa óculos é a prof. Jéssica. De restante, todas usam, né? Então, pensem só. Sexta-feira tem de novo, hein? Quero ver o quinto ano em peso lá, assistindo a nossa partida e torcendo. Miopia, futebol, bem. Bom, gente, então vamos voltar. Que hoje, na nossa aula de história, nós vamos iniciar um novo capítulo da nossa apostila, tá? Que nós vamos ver um novo período da história do Brasil, tá? Essa história que faz parte do nosso povo. Então, antes de nós iniciarmos, vamos relembrar o que nós já vimos. Então, nós vimos que durante 15 anos, o Getúlio Vargas, ele governou o Brasil, certo? Então, pegue lá na apostila de vocês pra gente fazer a correção rapidinho, lá na página 166, que aqui, então, nos mostra rapidinho alguns pontos bem importantes desse período que o Getúlio Vargas governou. Então, vejam lá, que houve um movimento de reação ao governo, certo? Que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Lembra que o Vargas ele deu um golpe de Estado lá em 1930, 2 anos depois, então houve essa revolução, né? Porque a população não estava gostando da nova Constituição. Então, em 1934, houve uma nova Constituição que fez o quê? Que assegurou aos trabalhadores salário mínimo, descanso semanal, férias remuneradas, ensino primário gratuito, além do voto para as mulheres. Lembram disso? Já em 1937, o que Getúlio Vargas fez novamente? Ele deu um golpe de Estado, certo? E o que aconteceu? Quais medidas foram adotadas durante esse governo? Foram censura e repressão para quê? Para aquelas pessoas que não concordavam com o governo. E o governo, o que ele criou? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Para quê? Para fazer a propaganda que o governo era um governo positivo, só queria o bem para o povo, né? Bom, e depois lá, pessoal, lá na página 167, nós temos ali essas duas imagens que mostram ali dois períodos do governo de Getúlio Vargas. Então, um representa o Estado Novo e o outro representa o governo provisório. Então, qual que representa ali o governo provisório? A primeira, né? Que o quê? Que é as pessoas ali que representa a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, lembra que o Getúlio Vargas entrou no poder dizendo que era só provisório aquele governo, mas na verdade não foi provisório. Quem lembra quantos anos durou? Durou 4 anos, certo? E depois nós temos ali no outro cartaz representando o Estado Novo. Por quê, gente? Que foi um cartaz então feito para quê? Foi feito pelo DIP, né? Que é aquele Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer essa propaganda positiva ali do governo, certo? E nós vimos também a diferença de ditadura e de democracia, certo? Nós vimos então que o governo, né, esse final do governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo, foi representado pela ditadura. O que é ditadura? Quem aí lembra o que é ditadura, hein? O que você me diz, Emily? O que é a ditadura? Você lembra? Então a ditadura é aquela forma de governo que o quê? As pessoas não têm direito de se expressar, não tem direito de escolher os governantes, os direitos delas não são respeitados. E o que mais, gente? O governo, ele é autoritário, como nós vimos ali, certo? E depois nós vimos o que? A democracia, certo? Que nós vamos começar a falar hoje. O que é a democracia? Então, ao contrário da ditadura, a democracia é o quê? É quando as pessoas têm os seus direitos respeitados, elas têm direito de escolher os seus
seus representantes, elas têm direito de se manifestar, tá? Então, gente, lembro que as pessoas não estavam mais gostando daquela ditadura do Getúlio Vargas. Então, finalmente, Getúlio Vargas saiu do poder. Em 1945, nós tivemos um novo presidente no Brasil, que foi Eurico Gaspar Dutra. E nós vamos ver rapidinho sobre o que ele fez. Que hoje, galera, nós vamos ver então sobre 3 presidentes que nós tivemos depois daquele fim dos 15 anos do Getúlio Vargas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aqui essa linha do quadro? Nesse capítulo, nós vamos continuar com a linha do tempo. Dessa vez, nós vamos fazer uma linha do tempo retinha, tá, galera? E vocês vão colocar lá na linha do tempo a data, tá, do novo presidente. E embaixo, vocês vão colocar a data, o nome do presidente, e depois vocês vão escrever o que foi feito durante esse governo do presidente, tá? Então, hoje nós vamos ver os 3 presidentes, então vocês vão ter que fazer dos 3 presidentes, tá? Eles não estão no nome dos 3 aqui, porque daqui a pouco eu vou ver, certo? Então, não esqueçam, fiquem de olho lá, tá? Pra vocês verem o que é que vocês vão ter que fazer. Então, vamos comigo rapidinho ver sobre esses presidentes. O novo presidente do Brasil, e quero informar a todos que após um ano da minha eleição, aqui está a nova Constituição, a Constituição de 1946, que vai nos trazer de volta a democracia, ou seja, eleição direta, pessoal, população. O meu povo brasileiro vai poder votar em quem quer que governe o Brasil novamente. O voto vai ser secreto, ninguém precisa saber em quem você votou. E vamos garantir também a liberdade de expressão da população e a crença religiosa. Ninguém mais vai ser censurado. Viva a democracia! Cara população brasileira, quero informar a todos que durante o meu governo nós fundamos o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDE. Para que esse banco, população? Para financiar os projetos para desenvolvermos o nosso país. Fundamos também a Eletrobras para gerar e distribuir energia para toda a população. Sem contar que nós temos uma nova empresa, a Petrobras, que vai fazer extração e refinar o petróleo para o nosso povo. Olhem quantas coisas o meu governo fez. Espera, Getúlio Vargas, de novo, ele ficou 15 anos no poder. As pessoas queriam a democracia novamente. Quando elas finalmente conseguiram, ele entrou para o poder de novo. É isso mesmo, produção? É sim, galera. E ele entrou no poder com a promessa de aumentar o salário dos trabalhadores e desenvolver a economia. E como vocês viram ali, tudo isso, o que ele criou, ainda as pessoas não estavam contentes, tá? Então, os trabalhadores, tanto os trabalhadores urbanos quanto os trabalhadores rurais, não estavam contentes, porque, ó, o salário que ele havia falado que ia aumentar ainda continuava baixo, certo? E o que mais? O custo de vida estava alto, então não estava bom para os trabalhadores e também não estava bom para os empresários, que também estavam reclamando de Getúlio Vargas. Bom, gente, então a população não estava contente com esse governo. E o que aconteceu? Getúlio Vargas, pressionado de todos os lados, não aguentou e se suicidou em 1954. Depois do seu governo, então, nós tivemos novas eleições e agora, então, quem foi eleito foi quem? Juscelino Kubitschek, que vai ser, então, o presidente que nós vamos falar hoje, um pouquinho mais, e também ali na próxima aula. Vamos lá.
Votem em mim, o meu lema é desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Para isso nós teremos um plano de meta para desenvolver e modernizar o Brasil. Tudo que levaria 50 anos faremos em apenas 5. A educação, a energia, a alimentação, o transporte e a indústria de base serão alvos do nosso desenvolvimento. Vamos investir em tudo isso. Votem em mim, gente. E assim ele foi eleito. Mas eu pergunto para vocês, será que ele fez um investimento em todas essas áreas mesmo? Houve algumas, pessoal, que ele acabou investindo mais, tá? E é isso então que eu vou propor para que vocês procurem quais áreas que ele mais investiu. Então, deem uma lida lá na página 172 e grifem lá quais áreas que ele mais investiu, tá? Então, ele investiu nessas áreas para quê? Para que o Brasil se tornasse, deixasse de ter tanta pobreza e se tornasse um país mais moderno, tá? E vejam lá, falando em modernidade, ele também investiu em algo, tá? Que se tornou o símbolo dessa modernidade. O que será que foi? Então procurem lá no texto também e grifem lá o que foi esse símbolo de modernidade do governo dele. E o que vocês vão ver, gente? Vocês vão ver sobre Brasília, o investimento da construção da cidade de Brasília. Vocês conhecem essa cidade? Sabem a história dela? E sabem que ela é a capital do nosso país? Pois é, até então vocês lembram onde que era a capital do Brasil? A capital ficava lá no Rio de Janeiro, né? Mas desde 1891 havia então um projeto para que a capital ficasse lá no meio do Brasil. Mas foi apenas no governo de de Juscelino Kubitschek que esse projeto saiu do papel. E sabem quanto tempo que demorou para essa cidade ficar pronta? 3 anos. Apenas 3 aninhos, tá, pessoal? E quem é que projetou essa cidade foi quem? Oscar Niemeyer. Conhecem? Já ouviram falar que nós temos um museu aqui na capital, né, do nosso estado, que leva o nome dele, o Oscar Niemeyer, junto com o Lúcio Costa. Mas vejam só, eles planejaram a cidade. E quem é que trabalhou nelas? Vários trabalhadores, tá? Mas vejam só, gente, esses trabalhadores vieram de várias partes do nosso país para trabalhar ali, tá? Mas eles não podiam ficar ali na cidade. Por quê? Porque lá ficavam apenas aquelas pessoas que tinham grana, não era uma cidade para pobre, tá? Era uma cidade que porque o custo de vida nessa cidade era muito alto. Então eles acabavam ficando nos alojamentos ao redor ali de Brasília e com isso então acabaram surgindo as cidades satélites. Alguém aí já ouviu falar de cidade satélite? O que será que é cidade satélite? Cidade satélite, então, são aquelas cidades que ficam ali ao redor de Brasília, pobres, secundárias. E agora que nós já vimos sobre isso, né? Ele também fez investimento em uma indústria, tá, pessoal? Que se reflete até hoje. Que indústria será que é essa? Então, vocês vão encontrar essa indústria lá na página 174, que é a indústria automobilística. Para quê? Gente, o carro também era um símbolo de modernidade, então ele queria muitos carros, muitos carros pelo Brasil. E com isso, então, ele incentivou as indústrias a virem para o Brasil. De que forma? Reduzindo os impostos, tá? Então isso chamou bastante atenção dos empresários e eles vieram se instalar no Brasil. Nós vimos lá em geografia que a região sudeste tem bastante indústria automobilística, lembram? Então, começou aí nessa época essas indústrias a virem para o Brasil. E essas indústrias, então, pessoal, também incentivaram outras indústrias a virem para cá. Porque vejam só, nem só de lataria é feito um carro, né? Ele precisa de outras partes também.
para funcionar. Então, quais indústrias são essas? Então, vocês vão encontrar lá no texto da página, a partir da página 174, tá, pessoal? Quais indústrias também incentivadas por essas outras que elas se estabeleceram aqui no Brasil e grifem lá, beleza? Bom, gente, então agora que nós já vimos os 3 presidentes que eu falei para vocês que nós iríamos ver hoje, o que eu quero é que vocês façam? Então, vocês estão vendo essa linha do tempo? Vocês vão fazer essa linha do tempo lá no caderno, tá? Lá no capítulo anterior, nós fizemos a linha do tempo em espiral, certo? Agora ela vai ser retinha. E deixa eu fazer uma correção rapidinha, galera. O que acontece? Lá no começo do vídeo, eu coloquei a data errada lá, tá? O Dutra, ele não foi presidente em 1945. Ele foi, como vocês veem aqui, foi presidente em 1946, tá? Então, desconsiderem aquela e considerem essa daqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa linha do tempo, vão colocar as datas dos presidentes, tá? E embaixo, como vocês viram, vocês também vão colocar a data correspondente lá à linha do tempo e o presidente que governou o Brasil naquela época. E o que vocês vão fazer? Então, coloca lá a data, o presidente, e embaixo vocês vão escrever ali bem rapidinho, tá, galera? O que aconteceu naquele governo dele, tá? Então, lá em 1946, o Dutra foi o presidente do Brasil. O que nós vimos ali que ele fez durante esse governo? Lá em 1951, quem foi o presidente do Brasil? Foi Getúlio Vargas. O que ele fez, tá? As principais coisas, tá, galera? Não é para vocês irem lá na internet e pesquisarem para fazer um textão. Não, ali a partir da página 170, vocês conseguem encontrar essas respostas e até mesmo aqui no vídeo. E já que nós estamos falando do Getúlio Vargas, o que eu vou pedir para vocês fazerem também? Então, vocês lembram que havia ainda aqueles grupos de trabalhadores que não estavam contentes com o governo dele? Então, vocês vão procurar ali no texto e vão grifar quais trabalhadores que não estavam contentes com esse governo, tá? Então, é isso. Aí, vocês também coloquem lá embaixo do Getúlio Vargas o que ele fez durante o governo, tá? E depois, ali embaixo, em 1956, quem foi o presidente foi Juscelino Kubitschek. Aí vocês colocam o que aconteceu no governo dele. E não esqueçam que vocês também têm que grifar lá no texto do Juscelino Kubitschek, tá bom? Sobre o quê? Sobre as principais áreas que ele investiu e também qual foi o símbolo de modernidade do governo dele, certo? Entenderam? Tudo certinho, pessoal? Então, lembrando, tá? Façam a linha do tempo, coloquem lá a data embaixo, quem foi o presidente e coloquem o que de principal aconteceu durante o governo dele, tá certo? De Getúlio Vargas, além de vocês colocarem ali embaixo o que ele fez, vocês também vão grifar lá no texto quais eram os grupos que estavam desaprovando o governo. Do Juscelino Kubitschek, vocês escrevam lá também, escrevam as principais coisas que aconteceram no governo dele e também daí vão lá no texto e grifem ali as principais áreas que ele investiu e também o símbolo de modernidade. Certo, pessoal? Bom, então é isso, tá, galera? Na próxima aula nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre essa época do governo do Juscelino Kubitschek, tá? Então é isso, ó. Beijão e até a próxima.